Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Tumarim, Nicarágua. Custo BNDES 343 milhões. Obra do PT concluída. Projeto Hacia el Norte, o Renabac El Chorro, mais conhecida como Entrada da Cocaína, Bolívia. Custo BNDES 199 milhões. Obra do PT concluída. Abastecimento de água em Lima, Peru. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Renovação da rede de gasoduto de Montevidéu, Uruguai. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Via Expressa Luanda-Kifangondo. Custo BNDES não informado. Obra do PT concluída. Segunda ponte sobre o rio Orinoco, Venezuela. Custo BNDES 300 milhões. Obra do PT concluída. Linhas 3 e 4. Metrô Caracas, Venezuela. Custo 732 milhões. Obra do PT concluída. Soterramento do ferrocarril Sarmiento, Argentina. Custo BNDES 1,5 bilhão. Obra do PT concluída. Arquiduto de Chaco, Argentina. Custo BNDES 180 milhões. Obra do PT concluída. Autopista Madem Colón, Panamá. Custo 152,8 milhões. Obra do PT concluída. Metrô Cidade do Panamá, Panamá. Custo 1 bilhão. Obra do PT concluída. Hidrelétrica de Chagla, Peru. Custo BNDES 320 milhões. Hidrelétrica no Equador. Custo 243 milhões. Obra do PT concluída. Hidrelétrica Mandariaco, Equador. Custo BNDES 90 milhões. Obra concluída do PT. Porto de Mariel, Cuba. Custo BNDES 682 milhões. Obra do PT concluída. Aeroporto de Nacala, Moçambique. Custo BNDES 125 milhões. A bomba que o PT não quer que estoure. Por iniciativa do valoroso e único parlamentar de quem se pode esperar atitudes, o STF se posicionará através de seu ministro-presidente sobre o pedido do senador Álvaro Dias, PSDB-PR, de que sejam revelados todos os meandros dos empréstimos de financiamentos de obras no exterior, em especial em Cuba, Venezuela e Angola. Assim, o senador Álvaro Dias se posicionou sobre o caso. Não se pode admitir que o governo faça empréstimos vultosos sem que aqueles que pagam impostos saibam de informações como o valor dos empréstimos, o prazo de carência para o seu resgate, taxa de juros. Não vejo outro assunto que revolte tanto a população como saber que o governo empresta dinheiro dos brasileiros para a construção de um porto em Cuba, para o metrô de Caracas, para a construção de uma hidrelétrica na Venezuela, entre outras tantas obras em países controlados por ditadores sanguinários. Eu, até então, desconhecia a extensão dos empréstimos e para que eles serviam nesses países. Sabe-se agora que não foi apenas para se construir o Porto de Mariel, em Cuba, que o nosso suado dinheirinho foi empregado. Enquanto São Paulo e principalmente Salvador sofrem com a falta de transporte via metrô, o BNDES financia completamente o metrô de Caracas. Calcula-se que o desvio de dinheiro público por intermédio desses empréstimos é tão grande que o mensalão será completamente esquecido por ter sido apenas um roubozinho sem a menor importância. Lembre-se de que os empréstimos foram feitos em moeda estrangeira, dólares, bilhões deles. Se o Brasil tiver a sorte de ter como relator da matéria um Luiz Fux ou Gilmar Mendes, o PT estará com seus dias contados, pois o roubo é tão grande que ninguém é capaz de avaliar o quanto. Vamos torcer para que seja um desses dois ministros o relator, porque se cair nas mãos de Barroso, Toffoli, Lewandowski ou daquele gaúcho, bom, melhor esperar para vermos.
O pedido de Álvaro Dias é uma ação direta contra a presidente Dilma Rousseff, o ministro Mauro Borges, Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e o presidente do BNDES, Luciano Coutinho. Álvaro Dias fez o seu pedido ao STF com base na Lei número 12.527 de 2011, Lei de Acesso à Informação, que, conforme preceitua seu artigo 1º, tem a finalidade de garantir o acesso à informação previsto no inciso 33 do artigo 5º, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Dessa ação judicial dependerá o futuro de Rousseff e seu séquito de ladrões, incluindo aí o chefão de todos, Lula Arápio da Silva. Vamos repassar, pessoal. Os verdadeiros brasileiros precisam estar informados dessas maracutaias promovidas por esses políticos crápulas. Enquanto o dinheiro brasileiro é gasto em países comunistas, enviado por Lula e Dilma, brasileiros estão morrendo nos corredores dos hospitais, como muitos morrem em campos de concentração na Coreia do Norte, Cuba e demais países comunistas. O jornal Folha de São Paulo divulgou uma pesquisa de intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem. Vocês lembram como é que era na época de Fernando Henrique, Dilma, Lula no governo? A cultura da safadeza que eles entregavam, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, da Infraestrutura, e ministérios importantes, estatais, Eletrobras, Petrobras, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Correios, eram entregues a partidos políticos para roubarem e dar sustentação a eles. Você lembra disso? E Bolsonaro acabou com toda essa safadeza. Os corruptos querem voltar, tem que tirar Bolsonaro do caminho deles. Será que nós vamos esquecer que os governos Lula e Dilma foram os mais corruptos da história política do Brasil? Destroçaram a economia, a saúde, mais de 12 milhões de desempregados, cúpula do PT na cadeia, Lula condenado em 3 instâncias, o polo petroquímico de Abreu Lima, valor da obra 2 bilhões e 400 milhões de dólares, gastaram 17 bilhões e 900 milhões de dólares, a obra não foi concluída e nunca vai dar lucro. Divulgou uma pesquisa com a intenção de voto para as eleições presidenciais do ano que vem. Quer ver mais uma? Químico aqui do Rio de Janeiro, Itaboraí. Valor da obra, 6 bilhões e 100 milhões de dólares. Gastaram 14 bilhões de dólares e a obra foi abandonada. Agora escute, 150 bilhões de reais roubados e jogados fora. Só para você ter uma ideia, o déficit de UTIs no Brasil, UTI médica, é 30 mil. Com menos de 10% dessa roubalheira, conseguiria ter UTIs de ponta e evitaria a morte de centenas de milhares de brasileiros pela pandemia. Os ladrões querem voltar. Escuta essa, Fernando Henrique, Lula e Dilma deram 23 bilhões de reais à mídia. Tá aí a relação de TV, jornais, revistas. Só a Rede Globo levou 7 bilhões e 400 milhões. Perderam a mamata. Bolsonaro acabou com a mamata. Ano que vem é a renovação da concessão da Globo. Eles estão loucos. A mídia quer mamar no dinheiro público. Estão fazendo uma campanha para destruir o presidente. Só por causa da grana. Não estão nem aí para o país. No governo Bolsonaro, as estatais estão batendo recorde de lucros. Um dos antros de roubalheira que são obras. Todas as obras licitadas não tiveram aditamento de preço, terminadas no mesmo prazo e com o mesmo valor. Minha gente, os ladrões querem voltar. Senhor presidente, senhores vereadores, extinta assistência, cumprimentá-los. Olha, nós precisamos refrescar a memória da população brasileira, da população paranaense e da população cascavelense. E é para isso que nós estamos aqui, para não deixar esquecer. Graças a Deus temos ouvidos e ouvimos de tudo, não é? Melhor ouvir de tudo do que não conseguir ouvir.
Mas são tantas as aberrações que nós ouvimos muitas vezes pelos defensores do desgoverno Lula-Dilma, que nós precisamos trazer à memória algumas coisas. Eu quero pedir à técnica para que solte aí o vídeo, e eu quero pedir para trazer um copo d'água para mim, faz favor, o pessoal aí, porque vai faltar, vai secar a garganta. Vai secar a garganta. Só um pouquinho. 40 bilhões com os Jogos Olímpicos. 30 bilhões com a Copa do Mundo de Futebol. O que mais? 121 bilhões desviados da Petrobras. 12,6 bilhões repassados a 7.700 ONGs. 9 bilhões em publicidades em 4 anos do desgoverno Dilma. 7 bilhões em publicidade no desgoverno Lula. O que mais? 1 bilhão ao MST e outros movimentos ligados ao PT. 152 milhões repassados ao MST no governo Lula. 154 milhões no cartão corporativo gasto secreto, gestão Lula. 65,9 milhões repassados à Uni no governo Lula e Dilma. 50 milhões com cartão corporativo gasto secreto na gestão Lula. 11 milhões repassados por Dilma a blogueiros petistas às vésperas da impeachment. O que mais? 6,5 bilhões em obras na República Dominicana. 1 bilhão por ano a ditadura cubana sob disfarce do Mais Médicos. 2,5 bilhões de dólares investidos a fundo perdido contra a AIDS em Moçambique. 1,5 bilhões de dólares de prejuízo na falsa tomada de assalto às refinarias lá na Bolívia. 1,22 bilhão de dólares na construção de uma ponte sobre o rio lá na Venezuela. 1,5 bilhão de dólares, trem subterrâneo na Argentina. O que mais? 1 bilhão de dólares para o metrô na cidade do Panamá. 900 milhões de dólares de perdão de dívida à ditadura africana. 792 milhões de dólares de prejuízo na compra da refinaria de Pasadena. 732 milhões de dólares na construção do metrô de Caracas, na Venezuela. 692 milhões de dólares para o porto de Mariel, em Cuba. 636 milhões de dólares na expansão no gasoduto da Argentina. 400 milhões de dólares de auxílio à compra de alimento para Cuba. 200 milhões de dólares para a compra de máquina agrícola para Cuba. 6 milhões de dólares para melhorias no porto de Mariel, em Cuba. Só isso totaliza a bagatela de 229 bilhões de reais. Olha, não fosse o povo brasileiro, não fosse o agronegócio, não fosse a indústria, não fosse o povo trabalhador de verdade nesse país, esse Brasil já tinha quebrado há muito tempo. São 229 bilhões. Apenas em 27 ações, nós não falamos tudo. Vereador, apenas em 27 ações são 229 bilhões. Seria cômico se não fosse trágico.